Olá, boa noite. Está no ar o mais importante e decisivo debate da televisão de Rondônia, o debate da SIC TV. Este debate tem a transmissão das rádios Parecis FM de Porto Velho, Alto Paraíso e Santa Luzia e Vitória Regia FM de Nova Brasilândia. Você pode acompanhar o nosso debate também pela internet, no próprio site da SIC TV e pelo site Gente de Opinião. E de acordo com o sorteio realizado previamente, quem inicia a sua apresentação é o candidato Hildon Chaves. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Boa noite, Porto Velho. É um grande prazer estar nesse momento, mais uma vez, conversando com as pessoas de Porto Velho. Eu aproveito esse momento para agradecer a todos vocês, em especial as 57.954 pessoas que confiaram o seu voto à nossa proposta, nos trazendo em primeiro lugar para o segundo turno. Agradeço e lamento, as últimas 3 semanas têm sido de muitos ataques vergonhosos à nossa reputação, à minha família, aos meus amigos. Mas, meus amigos, nós estamos agora com a justiça ao nosso lado, já que recentemente, agora no último dia 19, o meu candidato opositor foi condenado por litigância de má-fé, que significa que é falsear a verdade para um juiz eleitoral. Meus amigos, isso é muito grave, é uma vergonha. Agora o candidato Léo Moraes tem também 1 minuto para a sua apresentação. Bem, meus amigos, uma boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela sabedoria que tem me concedido nesse momento tão importante. A todos vocês que, pé no chão, suor, olho no olho e aperto de mão, me colocaram aqui. É a campanha, sim, do gigante Golias contra o Davi. Não temos recursos financeiros, não temos campanha milionárias, mas nós temos muita vontade e muito preparo. Já fui testado e aprovado, e vocês bem sabem disso. Conheço a minha cidade, sou apaixonado por ela, e a decisão dessa disputa, ela saiu da vontade popular. Não foi uma decisão tomada em gabinete de ex-senador caçado por compra de votos. De forma alguma, nós fizemos um contato direto com vocês. Estou preparado, porque eu sim sou gestor, eu sim sou político, graças a Deus, porque eu nasci político e vou fazer o melhor pela cidade de Porto Velho, a cidade que me viu crescer e que certamente vai me ver morrer há muitos anos. Vamos juntos, 14. Encerradas as apresentações, daremos início agora aos confrontos diretos. Serão 6 rodadas em sequência. E o primeiro a perguntar, conforme sorteio realizado também previamente, é o candidato Hildon Chaves. Candidato, Porto Velho tem um dos maiores problemas de Porto Velho é a questão do saneamento básico, que é esgoto e água tratada para a nossa população. Menos de 2% do esgoto de Porto Velho é tratado. E pouco mais de 30% da água tratada chega às casas de Porto Velho. Quais são as suas propostas? Como o senhor pretende enfrentar essa questão do saneamento básico em nossa cidade? Bem, candidato, eu quero dizer que primeiro é um prazer em estar aqui e dizer também, lamentar profundamente a ausência do candidato. Fico feliz em vê-lo hoje aqui, afinal muitos debates o senhor não compareceu. Na verdade tivemos um debate com todos os profissionais da educação e o senhor se ausentou. Eu penso que falta um certo equilíbrio emocional para o candidato enfrentar todas as adversidades de quer ser prefeito do município de Porto Velho, município que o senhor não conhece, mas eu terei a oportunidade de lhe apresentar a partir do dia 1º de janeiro de 2017 na condição de prefeito. Também não conhece a realidade do saneamento básico de nossa cidade. Tem competências que elas são inerentes à própria prefeitura. A exemplo, fazer a interligação dos canais do encanamento que já existe e que nunca passou uma água, por exemplo, porque não tem adutora lá no reservatório dos nossos lagos e também do nosso Rio Madeira. Outra questão é que a gente vê que tem 2 modelos bem postos nessa campanha. Um modelo quer privatizar tudo, quer terceirizar, tirar direitos adquiridos e acha que esse caminho é o mais fácil por ser o mais raso e o melhor de ser vendido. Mas a gente viu que em Manaus privatizaram sim a água, o saneamento, e hoje tem a água mais cara do mundo. Também sabemos que agora teve o apontamento de suspeita de superfaturamento de mais de 200 milhões de reais por conta da obra que foi feita pela Companhia de Águas de Rondônia. O que tem que ser feito
Tem que ser feito sim inspeção do Tribunal de Contas da União, Ministério Público da União, de modo que possamos ter cuidado com esse dinheiro. Agora, a gente não pode privatizar, sabendo que tem uma licitação em curso e caso na nossa gestão tenha suspeitas de irregularidades, temos que acabar com isso, municipalizar, pagar o passivo, manter os servidores que são de carreira, porque o passivo de lá é quase 900 milhões e daí nós temos o nosso programa de 70% de água tratada e de esgoto sanitário em nossa cidade. Dessa maneira nós vamos atender com dignidade e com conhecimento de causa. Não vamos vender o mais fácil e também vender gato por lebre. Candidato, realmente nós somos muito diferentes. Na verdade, completamente diferentes. Esse modelo que o senhor defende, primeiro, boa parte desse recurso é um empréstimo. Eu não concordo com endividarmos a população de Porto Velho com essa questão. Quando nós temos possibilidades reais de a custo zero, através de uma PPP. E, aliás, aqui eu abro um parêntese, o senhor confunde os conceitos de PPP com privatização e com isso o senhor procura confundir o nosso eleitor. São propostas completamente diferentes. Mantive uma conversa com o governador Reinaldo Azambuja, de Mato Grosso do Sul, que relatou o sucesso da parceria público-privada em Campo Grande e que trouxe Campo Grande em 7 anos de 14% de água tratada e saneamento para 100% para a universalização da água e do esgoto naquela cidade. Porto Velho precisa ter solucionado imediatamente essa questão. Seu candidato, vamos acordar, nós moramos em Porto Velho, nós vivemos na capital de Rondônia. Nós sabemos que há de ser feito um termo de cooperação com o governo do estado para municipalizar e aí discutir se nós queremos terceirizar, privatizar ou fazer uma parceria público-privada. Muito há de se suspeitar sobre essa parceria público-privada que o candidato tanto fala. E quero deixar claro aqui, para que toda a nossa equipe de comunicação libere nesse momento o nosso plano de gestão eficiente. Nós colhemos informações e dados da Prefeitura de Porto Velho de 2010 até 2016 e nós já temos todo esse levantamento, iremos economizar 380 milhões de reais para daí implementar o nosso programa Porto Velho do Futuro, que daí nós vamos falar de asfalto, infraestrutura, saneamento básico. Eu sei como fazer, eu sei de onde fazer, como fazer e a partir de quando. Essa é a nossa diferença, graças a Deus. Sou daqui com muito orgulho, vivo Porto Velho e Porto Velho vive em mim. Essa é a nossa diferença, candidato. Agora é a vez do candidato Léo Moraes fazer a sua pergunta. Senhor candidato, o senhor foi promotor da área da saúde por muitos anos e nunca propôs uma ação civil pública, que é o mecanismo que o promotor tem de realmente coibir os gastos públicos desnecessários, o mau uso do dinheiro público. Nunca fez isso e isso muito me espanta. Precisou o senhor sair da promotoria da saúde para ser desbaratada a maior operação da história da saúde, Termópilas, onde prendeu muita gente. Por que que o senhor fez isso e o que justifica tamanha omissão à época do Ministério Público como agente político? Candidato, mais uma vez, o senhor confunde os conceitos, o senhor confunde as coisas, o senhor tenta confundir a população. Primeiro, durante a Operação Termópilas, eu era promotor de Justiça e de Defesa da Saúde. Nas redes sociais, o senhor tem dito que eu fui promotor da saúde por 10 anos. O senhor está faltando com a verdade. Talvez por desconhecimento, como de costume. Na verdade, eu fui promotor de Defesa da Saúde por 3 anos e meio, quase 4 anos. A questão da propositura de uma ação civil pública, nós temos ações civis públicas, inclusive com relação à questão da saúde, todas as ações civis públicas que precisavam ser propostas já estavam propostas há anos. Nós temos ações civis públicas propostas há mais de 10 anos. Eu fui um promotor de justiça e essa é a minha personalidade. Eu sou pé no chão, candidato. Disso o senhor não conhece. Eu, quando detectava o problema, eu ia para dentro do hospital, eu fui para dentro do João Paulo II, eu fui para dentro do hospital de base, eu conhecia a realidade das UPAs e tentando entender e identificar os problemas e propor soluções, e é isso que eu fiz ao longo dos anos que trabalhei, com muita responsabilidade, com muita seriedade e, sobretudo, com muita efetividade. Sugeri a implantação de medidas no João Paulo II, como, por exemplo, a questão das cirurgias ortopédicas, que são adotadas até hoje.
passou-se um governo inteiro do governador atual, já estamos na metade do governo e continuam aplicando o que eu sugeri, que era o melhor a ser feito naquele momento e continua em funcionamento até hoje. Então, eu não vou ser um prefeito de gabinete, eu vou ser um prefeito que vou onde está o problema, vou conversar com as pessoas, vou conversar com os nossos servidores e buscar a solução dos nossos problemas da melhor forma possível. Candidato, Porto Velho precisa te conhecer, candidato. Você precisa falar a verdade. Chega de tantas mentiras no primeiro turno. Acabou com essa história. Não tem mais, é um candidato contra o outro. Nesse mesmo período que o senhor era promotor na área da saúde, o senhor, a empresa na qual o senhor também faz parte, mantinha contratos milionários na área da saúde. Isso me chama a atenção. Parece aquela velha máxima: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Enquanto isso, candidato, o senhor disse que visitou lá os postos de saúde, o Hospital João Paulo II, o senhor viu tanto de pessoas que estavam no chão, pessoas que estavam morrendo sem o atendimento médico, porque não propunham naquela época uma ação civil pública para combater essas mazelas e essa indiferença do poder público. O trabalho do promotor é dos mais nobres e mais bonitos. Promotor, que foi promotor, eu conheço vários amigos que fizeram um trabalho primoroso. Entram sim, nós coibimos muito mau uso do dinheiro público, como contenção das cestas básicas. Esse é o nosso papel de verdade, candidato, e não isso que você falou. Mais uma vez, candidato, o senhor falta com a verdade. Não é à toa que o juiz que o senhor tentou enganar lhe condenou por litigância de má-fé. Candidato, o senhor também está fazendo afirmações levianas. Dizer que eu celebrei contratos milionários com as minhas faculdades. O senhor tem que ter responsabilidade e respeito com as pessoas, com as famílias, com as pessoas de Porto Velho. Celebrei convênios. O senhor, candidato, tem dificuldade de entendimento muito grande desses conceitos jurídicos, até porque o senhor nunca passou na prova da OAB. O senhor é um simples bacharel. O senhor não honra a classe dos advogados porque o senhor não passou na OAB. Candidato, eu fiz convênios para estágios dos nossos alunos dos cursos de saúde e dos cursos de pedagogia nas escolas, pedagogia na educação e os cursos de saúde na área da saúde, e todas as faculdades fazem esse tipo de convênio. Faz a sua pergunta agora para o candidato Léo Moraes. Candidato, qual é a sua proposta para a geração de emprego e renda para os jovens de Porto Velho que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos vão estar ingressando no mercado de trabalho? O que o senhor pensa para movimentar a economia da nossa cidade? Quais são as suas ideias? Bem, candidato, primeiramente nós sabemos que na passagem bíblica diz que a soberba precede a queda. Não tem problema algum, a minha vocação foi fazer política, tanto é que eu sou pós-graduado em administração pública, candidato. Tenho experiência de gestão, sou mestrando também em administração pública. Diferente de outros candidatos que ganham dinheiro fácil às custas do suor e do sangue da população de Porto Velho. É muito fácil faltar com a verdade nos momentos mais importantes da nossa vida. Candidato, fui o primeiro a falar em relação ao cadastro único de licenciamento e concessão de alvarás, para desburocratizar a máquina. Ao mesmo tempo, nós vamos ter 4 casas de inserção social em parceria com o Fiero, com o FEComércio, com o Sebrae, com o SESI, com o Senai, nos bairros de Porto Velho. Afinal, o empresário que aqui quer chegar, ele precisa de pessoas capacitadas. O empresário visa sim o lucro, sem sombra de dúvidas, e é por isso que essas pessoas já irão estar capacitadas. E quem fez, candidato, tem condições de também fazer. Eu já fiz, eu tenho minha vida aqui aberta. Todos me conhecem. O nosso livro, Na Condição de Político, está aí à disposição de todos vocês. E é algo muito claro. Criei o programa de estagiários na Câmara Municipal. Nós fizemos o projeto Vereador por um Dia, adequamos o Estatuto da Juventude, criamos o Conselho Municipal da Juventude também, assim como o anteprojeto. Se alguém pode falar de juventude, de inserção para todos eles nessa discussão, sou eu. Afinal, conheço essa cidade. Eu não tenho dúvidas que com a tecnologia ao nosso favor, nós estamos no século XXI,
2021, 2016, de modo que o empresário tenha, se não for uma atividade de risco, a concessão do seu alvará de funcionamento e a obrigação de fazer, sendo da administração pública, isto é, estimando um prazo previsto para que conceda o alvará aos nossos jovens capacitados e inseridos, nós vamos minimizar os problemas do desemprego, que é de ordem nacional e que certamente tem um reflexo aqui em nossa cidade. Réplica. Candidato, mais uma vez o senhor mostra o seu despreparo. Na verdade, candidato, o senhor me lembra um ovo de Páscoa, enfeitado por fora e oco por dentro. Me desculpe a analogia, mas, candidato, o senhor está falando em capacitar os nossos jovens para obterem que empregos? A pergunta que eu fiz é como é que o senhor vai gerar emprego e renda em Porto Velho? Como é que o senhor vai fomentar a geração de emprego e renda em Porto Velho? Nós voltamos a ser a economia do contra-cheque. Nós temos que fortalecer o agronegócio. Nós temos que fortalecer a agricultura familiar. Nós temos que partir para a implantação da central de abastecimento. Nós temos que criar nossa agência de desenvolvimento econômico para trazer indústrias para Porto Velho. É desta maneira, e a capacitação é concomitante a isso, e não limitar a sua proposta de geração de emprego e renda apenas à capacitação. Isso é apenas uma etapa. Nós temos que primeiro gerar efetivamente esses empregos. Tréplica. Essa é a questão de nós termos um produto até bem embalado, mas um saco de pão vazio. Não sabe o que falou até agora. Falou que eu não tenho propostas, falou em fomentar e criar. O que, candidato? Pelo amor de Deus, candidato, o que o senhor está fazendo aqui? Não conhece Porto Velho. Tenha seriedade com a coisa pública. Você nunca foi um agente público, não sabe muitas vezes nem o que fala. Fomentar, sim, capacitar. Empresas que aqui se instalem, quando a gente jogar confete, estender o tapete vermelho, nós vamos gerar emprego para todos eles. O que o senhor está falando de agricultura familiar, candidato? O senhor nem conhece os distritos da nossa cidade. Setor chacareiro. Que moral o senhor tem para falar sobre isso, para desacreditar o trabalho de alguém sério, que fez diferente quando teve oportunidade? Eu sou pé no chão, candidato. Eu não sou almofadinha, não. Não sou filho de pai rico, não, candidato. Como o senhor tanto fala por aí, falando de redes sociais, invertendo as lógicas, tendo alguns truques de mídia social, com militantes que são remunerados para isso. Vamos ter seriedade, candidato. Eu conheço o distrito, setor chacareiro, a agricultura familiar e o que eles precisam, ao contrário do senhor. Agora, novamente, é a vez do candidato Léo Moraes formular a sua pergunta. Candidato, vamos falar de alguma coisa que tomara que dessa vez o senhor conheça. Regularização fundiária. É um problema latente do nosso município. Não adianta desacreditar, desmerecer e diminuir o candidato adversário, que isso daí é prepotência. O que o senhor pensa fazer em relação à regularização fundiária aqui no nosso município de Porto Velho, que é algo gritante e que tem muito chamado a atenção de toda a população, assim também o que o senhor pensa em relação à criação das EIs? Candidato, a regularização fundiária vamos dividi-la em dois tópicos, a urbana e a rural. A urbana será retomada imediatamente, porque isso é uma medida que, além de conceder dignidade para a nossa população, é de importância fundamental para a movimentação da nossa economia, já que as pessoas com título de propriedade do seu imóvel tendem a reformá-lo, ampliá-lo, etc. Mas a questão da regularização fundiária mais importante é a da nossa zona rural, é a dos nossos pequenos produtores rurais, aquilo que nós chamamos de agricultura familiar. Um produtor rural sem o título da sua propriedade é muito semelhante a uma pessoa que não tem CPF, ou seja, não vai a lugar nenhum. Resolvendo-se a questão da regularização fundiária, imediatamente já começa a ocorrer um aumento da produção, um aumento da geração de renda e que vai movimentar o comércio da nossa cidade de Porto Velho. Isso é estratégico, isso é fundamental e terá papel de destaque no nosso governo, juntamente com a criação da nossa Secretaria Distrital, onde nós vamos conferir a verdadeira atenção que os nossos distritos precisam e merecem e nunca tiveram esta atenção por parte dos nossos governantes. Aquilo que sempre foi encarado como um grande problema, no nosso governo será a solução. Eu entendo, eu acredito que
com o desenvolvimento e o fortalecimento da agricultura familiar e do agronegócio na nossa zona rural, nós vamos sim contribuir e muito para o desenvolvimento econômico e, portanto, social de Porto Velho. E com esses recursos nós vamos poder atender às demais políticas públicas de saúde, educação, do idoso, do jovem, da mulher, enfim, atender as pessoas mais adequadamente. Mais uma vez, candidato disse e não falou nada. Eu não entendi nada. O que tem a ver agronegócio com regularização fundiária, candidato? Só deveria estudar a administração pública e os preceitos que a regem aqui na nossa cidade e também a nossa realidade. Nós temos mais de 40 mil famílias que estão sob domínio de áreas do Estado, da União e que não possuem escritura, título definitivo. Nós temos que discutir as EIs, candidato. O senhor não deve saber o que é as EIs, mas é a Zona Especial de Interesse Social. Só através dessa lei nós vamos conseguir incluir as pessoas que estão em área de ocupação, assim também como 3 mil famílias que estão em áreas verdes que devem ocupar. Temos uma parceria com o governo para entregar 15 mil escrituras e também 10 mil escrituras de cunho próprio, através de todo o levantamento que nós já fizemos. Diga-se de passagem que a figura A já teremos em janeiro cerca de 1.800 escrituras para entregar, já está pronto. TD Milagres também está em andamento. A área rural, a área do Conte, lá em União Bandeirantes, da mesma maneira, candidato. Atenção. A figura A já está praticamente pronta, eu diria que pronta, segundo informações que recebi da Prefeitura Municipal. Isso é um trabalho que não foi feito pelo senhor, foi feito pelo gestor atual da Prefeitura. E, candidato, o senhor precisa realmente ter um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de profundidade nas suas colocações, nos seus posicionamentos. É preciso compreensão para que se possa apresentar solução dos nossos problemas. A regularização fundiária rural está parada há anos. Eu trouxe esse assunto para o debate político e o senhor, em momento algum, falou em regularização fundiária. Aliás, o senhor tem se especializado em copiar as nossas propostas, em copiar as minhas falas, aquilo que eu tenho dito ao longo de todos esses debates. O eleitor de Porto Velho merece a verdade, merece a autenticidade, candidato. Candidato Wildon Chaves, sua vez de perguntar. Candidato, qual será a sua política para o turismo em Porto Velho? Candidato, o senhor aprendeu o que é turismo agora em Porto Velho? Da última vez o senhor não sabia nada de turismo. Deve ter feito um intensivão. Afinal, o senhor não tem eleitores. Nós entendemos que é o grito da insatisfação, que logicamente a política tem essa conotação, as pessoas estão um tanto quanto indignadas. Mais uma vez o senhor demonstra prepotência e quanta arrogância em falar que eu o copio, candidato. Quem que o senhor pensa que é para dizer que eu o copio? Se olhe no espelho, pelo amor de Deus. Quanto ao turismo, nós temos que fazer um turismo doméstico, o turismo local, onde o porto-velhense visite Porto Velho. Isso nós temos que integrar a mobilidade urbana, melhorar a infraestrutura, candidato, de modo que o morador do Ulisses tenha um terminal de integração e que possa ir até a estrada de ferro Madeira Mamoré, onde nós iremos ter guarda municipal, aí sim nós iremos fazer parceria com a iniciativa privada. Nós precisamos fazer o porto-velhense, que o senhor não conhece, porque o senhor não é porto-velhense e não se sente porto-velhense, e ir até os distritos do Baixo Madeira, onde tem uma riqueza cultural muito grande, de artesanato, um pertencimento que eu sei o que é. Por exemplo, andei na Estrada de Ferro, na Maria Fumaça, fui até a Cachoeira do Teutônio, fui até a Igrejinha. Isso é fundamental. Primeiro, incrementar o turismo local do porto-velhense, visitar Porto Velho e saber o que é Porto Velho, toda a nossa identidade. Depois, o intermunicípio, de modo que todos possam vir visitar, também explorar tudo que nós temos. E aí o nacional. Aí sim, pesca esportiva, a questão dos nossos ferroviários, monitorar e instruir as visitas guiadas na estrada de ferro, nas caixas d'água, os nossos jovens que serão aqueles capacitados que eu disse lá atrás, nos bairros, que eles possam ter uma bolsa auxílio, uma remuneração e orientar, porque afinal nós não precisamos só de passagem barata para visitar Porto Velho não, candidato. Nós temos uma riqueza de só quem conhece essa cidade pode explicar aos outros, e não paraquedista e não aventureiro, porque nós temos muito mais do que o seu pensa de riqueza, pertencimento e festas folclóricas e fanfarras. Candidato, mais uma vez o senhor distorce as palavras, distorce a verdade, falseia a verdade. O senhor é useiro e vezeiro no falseamento da verdade. Isso é um defeito muito grave para um político. Quem tenta enganar um juiz de direito, o que dirá
o que será que ele não vai fazer com as pessoas, com a população? Candidato, o senhor me trouxe agora uma inovação, o turismo dentro da cidade, pelas pessoas da cidade. Eu não consigo imaginar como é que isso vai movimentar o nosso complexo hoteleiro, como é que vai agregar rendimento para Porto Velho. O senhor disse, candidato, o senhor distorceu minhas palavras, candidato. Eu falei que as pessoas não viriam para Porto Velho nesse momento, porque Porto Velho não pode mais ter esgoto a céu aberto, porque Porto Velho precisa regularizar suas calçadas, porque Porto Velho precisa organizar suas praças, e a partir daí, a partir disso, o Brasil virá para Porto Velho. Réplica. Candidato, quanto discurso pronto, parece que vem lá de orientação nacional do seu partido. Sempre a mesma coisa, dizendo que eu distorço as palavras. O candidato, ao contrário de você, candidato, ao contrário do senhor, eu conheço um bandido em um minuto, candidato. E eu conheço um mentiroso quando eu olho na cara dele, candidato. Olhe para mim, eu conheço um mentiroso. Você falou que nunca mentiu, candidato, que nunca tinha sido preso. Se alguém nunca foi preso aqui, sou eu, candidato. Eu nunca passei na porta de delegacia. Isso é bom que o senhor saiba. Isso é bom que o senhor saiba, porque a gente não está brincando de fazer política. Turismo em Porto Velho se faz dessa maneira, fomenta, gera emprego, gera renda. Nós temos que sim criar e reconstruir o Banco do Povo para o microcrédito, para quem vende pipoca, algodão doce, cachorro quente, para quem vai lá na Estrada de Ferro deixar o seu trocado suado que ele teve durante um mês de trabalho, para visitar a cidade, visitar os distritos. Isso é fazer turismo local. Inclusive, a academia, a cadeira de turismo da faculdade explica muito bem isso. Então não fale qualquer coisa às avessas e tente reverter o que eu estou falando aqui, que eu sou sério ao contrário do senhor. 30 segundos agora para a sua pergunta, candidato Léo Moraes. Ô candidato, o senhor bem disse, né, que passou na OAB, que foi promotor da saúde durante 20 anos, alguma coisa nesse sentido. E o senhor abriu mão de ser promotor para se aliar ao ex-senador Cassado Expedito Júnior, inclusive é sócio da sua esposa e em várias empresas que estão lá sediadas no Rio de Janeiro. O senhor teve a oportunidade de ser um grande agente público e político. Por que o senhor abriu mão? Mas sem falar mentira, olho no olho, conversando com a população. A gente precisa saber de tudo isso, candidato. Explique quem é Hildon Chaves. Candidato, em primeiro lugar, quem disse que o senhor é mentiroso foi o juiz, não sou eu. O senhor foi condenado por litigância de má-fé. O senhor distorce sempre a verdade, o senhor tem um problema com a verdade. Eu deixei o Ministério Público por vontade própria para cuidar do meu grupo empresarial. O senhor está se apegando a esses detalhes de forma vergonhosa, isso demonstra o seu desespero nesta eleição. O senhor está desesperado? Sim, eu fui sócio da esposa do senador Expedito em uma empresa que nunca funcionou, que nunca faturou R$1, e essa empresa está parada há anos. E de objetos ilicitamente. E não tenho várias empresas no Rio de Janeiro. Minhas empresas estão em Rondônia, no Acre e no Mato Grosso, gerando emprego e renda. O senhor, candidato, o senhor nunca trabalhou. O senhor tem 32 anos, teve meio mandato de vereador, está na metade de um mandato de deputado. O senhor é meio vereador, meio deputado e está querendo ser o quê? Meio prefeito? O que o senhor pretende com isso? Outra coisa, candidato, o senhor está hoje praticamente inelegível. Aquele processo que o senhor disse que foi absolvido no TRE, houve recurso do Ministério Público Eleitoral, está em Brasília. E o Ministério Público Eleitoral, a Subprocuradoria-Geral da República, já emitiu parecer a favor da cassação do seu mandato de deputado estadual. O senhor não vai ser prefeito e provavelmente, nos próximos 90, 120 dias, o senhor também vai perder o seu mandato de deputado estadual por compra de votos, que, aliás, a compra de votos está no seu DNA, candidato. Senhor candidato, veja bem, eu consegui ser absolvido e por conta da justiça, e esse é o papel, o Ministério Público acusa, ao contrário do que o senhor fez na condição de promotor que nunca propôs uma ação civil pública, e fui inocentado, e a justiça está aí para fazer exatamente o seu papel, candidato. Ao contrário do que você pensa, os bons são promovidos. Fui vereador mais atuante do estado de Rondônia. O senhor não sabe, porque não mora em Porto Velho, mora no Rio de Janeiro. Fui deputado estadual durante 2 anos e sou, com muito orgulho, e faço um grande trabalho dos deputados mais atuantes. Renunciei sim, deputado, ao contrário do candidato, ao contrário do que sua equipe fala, o auxílio moradia.
Você tem a pachorra de, mais uma vez, querer estar acima do bem e do mal. O senhor não é detentor do monopólio da moral, não. Deveria explicar, e aqui eu faço um desafio para você, candidato. Aceita que pegue uma certidão lá no Ministério Público e apresente essa semana para a população que não tem nada contra a sindicância a seu respeito. O senhor aceita esse desafio, candidato moralista? Eu já tenho a certidão e ela está aqui, eu não posso mostrar, mas ainda hoje, ou no máximo até amanhã de manhã, ela estará nas redes sociais. Eu não preciso disso. Essa história do auxílio moradia, candidato, como é que o senhor tem coragem de falar isso, sabendo que o senhor se beneficia indiretamente do auxílio moradia, que é lícito, não há problema nenhum com relação a isso, e todos os juízes e promotores do país recebem auxílio moradia. E, candidato, realmente eu entendo agora por que o senhor não passou na prova da OAB, porque o senhor confunde as coisas, o senhor tem uma formação muito frágil. O senhor acabou de falar que foi absorvido. Absorvido é de absorção. O termo técnico jurídico é absolvido, com L e não com R. Eu compreendo daí as dificuldades que o senhor tem. Bem, e assim encerramos esse primeiro bloco. No próximo bloco teremos perguntas feitas pela população e mais rodadas de confronto direto.